My name is Bond. James Bond. Que nada, meu nome é João Paulo e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Cine System Plus. Você já deve ter reconhecido essa entrada, estamos falando de um dos personagens mais icônicos da história do cinema e eu acho que talvez seja até o top 1, porque é realmente muito marcante a marca 007 e o personagem James Bond. Está chegando nos cinemas o novo filme da franquia, uma das maiores franquias do cinema. E para relembrar essa franquia, viemos aqui com os 9 melhores filmes deste personagem. A gente ia fazer, obviamente, 7, mas são muitos filmes bons e a gente decidiu relembrar de alguns e decidimos mencionar um pelo menos de cada ator que interpretou esse personagem, pelo menos quando a gente fala dessa franquia original, já que teve alguns filmes que não se encaixam como filmes do universo, pelo menos canônico, do 007. Na nona posição, temos Permissão para Matar. Esse é o segundo filme de Timothy Dalton e talvez esse seja um dos pontos fortes do filme, a forma que o ator se diferencia das últimas, talvez, caricaturas que foi se criada pelo ator Roger Moore na franquia 007. É um filme mais sério, é um filme mais brutal e creio que casou perfeitamente com o antagonista e a história que o roteiro tem para passar, que é não uma megalomaníaca querendo destruir o mundo, mas apenas sobre o quartel de drogas, sobre tráfico, e casou perfeito com o personagem do Timothy Dalton, que é um James Bond mais sério, mais bruto, e que é muito bom. Eu gosto bastante, está na nona posição, mas os 9 filmes aqui na lista são de excelente qualidade, começando por esse filme do Timothy Dalton. Infelizmente não se deu prosseguimento com o ator, mas ele encerra ali apenas no seu segundo filme com uma excelente obra. Na oitava posição, 007 a serviço de Sua Majestade. Após a decisão da não volta de Sean Connery para interpretar James Bond, foi escalado o não experiente ator George Lazenby para interpretar o agente, e talvez esse seja a única parte ruim desse filme. Não que o George Lazenby seja ruim ou mau ator, mas era uma franquia que estava no seu auge, estava no ápice, e eles colocaram um ator que não tinha talvez uma bagagem para interpretar esse personagem com esse peso. Ele não faz uma má performance, porém não é muito simpatizante para o público que estava apegado ao personagem do Sean Connery. Ele não conseguiu entender muito bem o papel para poder desenvolver e talvez por isso esse foi o seu único longa. Mas o filme é excelente. É um dos melhores filmes da franquia, por isso ocupa a nossa oitava posição e é muito frenético. O ritmo do filme é muito intenso, a história é ótima, o roteiro é muito completo, consegue criar ótimas cenas, ótimas sequências. É surpreendente, talvez seja um dos finais mais surpreendentes da franquia e um dos melhores desfechos, talvez comparado apenas com o top 1 dessa lista. Então é um filme muito bom mesmo, porém fica o detalhe aí do George Lazenby, que não é talvez um ótimo 007 diferente dos outros atores. Acho que todos os atores que interpretaram o personagem conseguiram entregar performances pelo menos que conseguem cativar o público diferente deste ator. Na sétima posição, 007, O Espião que Me Amava. Esse é o terceiro filme do ator Sir Roger Moore como James Bond. Não é o seu primeiro, mas definitivamente é o seu melhor. Enquanto nos 2 primeiros longas com o ator, a produção teve decisões mais caricatas tratando-se do filme, com cenas talvez que você pensa, isso não é um filme do James Bond. Nesse, eles decidiram olhar para o sucesso que foi os primeiros longas com o Sean Connery e tentar trazer isso para a tela novamente. Sinto muito o tom que tinha em filmes do Sean Connery como Goldfinger, e isso talvez foi o responsável pelo sucesso deste longa. O Roger Moore é um bom 007, é diferente, mas é um bom 007 e definitivamente esse foi o seu melhor longa. E por mais que este longa pareça muitas vezes seguir uma cartilha ali dos filmes da época, ele consegue divertir e entreter bastante. Além do mais, tem cenários e montagens muito boas, um clímax incrível e uma Bond Girl inesquecível. Na sexta posição, temos 007 contra GoldenEye. Esse é o primeiro filme do Pierce Brosnan interpretando James Bond e é um filme que traz o Martin Campbell na direção, que para mim talvez seja o diretor mais importante da franquia, por conseguir ótimas introduções de personagens
como aconteceu com Pierce Brosnan e como a gente vai falar já já, que também aconteceu com o Daniel Craig. Esse ponto da franquia, eu creio que a produção entendeu que o James Bond é um personagem que se deve manter muito do que foi construído, mas também era necessário rever a forma que isso iria inserir no cinema. E eu creio que isso está por trás do grande sucesso deste longa, que é definitivamente o melhor filme do Pierce Brosnan como 007. Ele tem cenas muito bem criadas, ele apropria muito melhor a história do personagem James Bond, construindo muito para a mitologia do personagem e criando ótimas cenas mesmo de ação, com uma identidade visual que é digna dos primeiros filmes do longa, e a gente vê muito trabalho de sombras, de cores, com a misticidade que existe por trás do personagem, o seu Aston Martin, a forma de sombria que é tratada, a história do James Bond e esse fantasma que o atormenta, que é o tema do filme, que é excelente e é um dos melhores filmes da franquia, definitivamente, e é o melhor filme da franquia se a gente tirar o Daniel Craig e o Sean Connery. Na quinta posição temos 007 contra o satânico Dr. No. Agora, nessas últimas 5 posições, temos apenas filmes de Sean Connery e de Daniel Craig, que para mim são os 2 melhores atores no papel de James Bond. E para começar essa jornada, vamos falar do primeiro filme da franquia 007 contra o satânico Dr. No. Esse filme talvez seja o mais importante para toda a franquia, e quando ele foi lançado não se esperava, que o James Bond fosse se tornar o que se tornou um dos maiores personagens da história do cinema. Então era um filme que não tinha um orçamento enorme, tinha um orçamento muito modesto, e que a gente percebe isso até nas gravações comparados a filmes da época, mas que surtiram efeito, que surtiu grande sucesso, principalmente por ser não um roteiro complicado que coloca um personagem muito forte. O principal grande destaque do filme é o Sean Connery, é o James Bond, que conseguiu ganhar grande visibilidade na época. É um personagem muito bem construído e que seguiria, mesmo com os outros atores, seguiria esse modelo de personagem elegante, que tem suas Bond Girls, que é sedutor, que toma os seus martinis, que tem seus carrões, que tem os Aston Martins. E isso foi desenvolvido já no primeiro filme. Além disso, é um filme muito divertido, que tem ótimas sequências, apesar de eu achar que do meio para o final o filme, pelo que ele promete, ele não entrega perfeitamente, mas também dá para se levar em conta que não era o proposto, talvez, pela produção. Mesmo assim, é um filme impecável, é um filme que é muito importante para a história do cinema e talvez um filme, como eu disse, mais importante para a franquia. Ele também foi responsável já para dar início às grandes sequências de abertura do 007. A gente já vê aqui, e o destaque da franquia 007 é a sua trilha sonora, e esse filme já entrega a música tema, uma das melhores músicas do cinema e uma das mais marcantes. Na quarta posição, temos Moscou contra 007. Graças ao sucesso do primeiro longa, o personagem 007 volta para seu segundo filme, novamente interpretado por Sean Connery. Graças ao sucesso do primeiro longa também, a gente vê que o filme teve maiores recursos para investir e as cenas de ação são mais bem elaboradas. A gente vê um maior trabalho por parte técnica, mas que também ainda tem ali toda a história, todo o James Bond, toda a elegância do personagem do Sean Connery. Esse é um filme que a gente vê também que foi melhor desenvolvido. Eu gosto mais da sequência final, do desfecho do filme. O vilão é excelente também, o Dr. No era incrível. Esse também é um excelente vilão que foi muito bem aproveitado. É o primeiro filme que traz uma música tema para o filme, não tirando a musiquinha original que a gente já conhece. É o primeiro filme que traz uma música tema para o filme, que ficaria já como um clássico dos filmes 007. Todo filme traz ali uma música tema, e esse foi o que iniciou essa tradição. Além disso, tem uma Bond Girl também excelente. Esse é um dos filmes que a gente vê mais claramente que a gente tem que olhar com uma visão da época para estes longas do 007. Se a gente julgar com os ideais que existe hoje, a gente vê vários problemas e várias discussões que deveriam ser tomadas. Mas se a gente olha com os olhares da época, é um filme que está dentro da sua realidade, e para aquela época é um filme excelente.
muitas coisas que foram feitas naquela época não seriam reproduzidas hoje, e talvez a liberdade que a gente tem hoje para tratar de alguns assuntos talvez também não existia na época. Então eu coloco o segundo filme da franquia como o top 4 dos filmes do James Bond. E na terceira temos o terceiro filme da franquia, 007 contra Goldfinger. É incrível como na quinta posição a gente tinha o primeiro filme da franquia 007, na quarta a gente tinha o segundo, e agora na terceira a gente tem o terceiro filme do James Bond. Creio que isso talvez seja pelo grande sucesso e os maiores recursos que foi gerados, como comentei anteriormente, e o Goldfinger talvez seja o filme mais marcante e mais memorável da franquia, apesar de qualidade para mim não ocupar o top 1, com certeza é o filme mais lembrado pelos fãs e pelos amantes dessa saga. Ele traz novamente Sean Connery, que novamente entrega o James Bond mais clássico de todos, e talvez o James Bond do Sean Connery seja o personagem mais conhecido do mundo nos cinemas. Talvez não. Eu creio que saiu uma pesquisa sobre isso e ele ficou em primeiro. E isso se dá pelo excelente trabalho do ator. Como a gente vê no Sean Connery, o James Bond era um entrelaçado ao outro, e essa elegância toda ele traz novamente. É o filme que traz a cena mais marcante de todas as histórias do James Bond. É o filme que traz a Bond Girl mais marcante de todos os filmes do James Bond. O carro mais marcante, um dos vilões mais marcantes, a história mais marcante e o James Bond mais marcante. Apesar para mim também não ser o top 1, eu gosto mais do Daniel Craig, mas é com certeza o mais marcante e o maior James Bond dos cinemas. E isso tudo culminou numa obra que é completamente inesquecível, traz novamente o tema original, e isso é muito bem entrelaçado com a trama do filme, traz uma ótima música para o longa, e isso tudo complementa o 007 contra Goldfinger, que é, para mim, o melhor filme do Sean Connery como James Bond. Na segunda posição temos 007 Operação Skyfall. Esse pra mim é o segundo melhor filme da franquia. Eu gosto muito do Daniel Craig, como eu já falei, pra mim ele é o meu James Bond preferido. Eu sei que ele não é o maior, não é o mais marcante, isso tudo é com Sean Connery, e dificilmente ele vai alcançar o Sean Connery. Talvez daqui a uns anos a gente olhe talvez com maior respaldo para o personagem interpretado pelo Daniel Craig, mas pra mim ele é o meu preferido, é o que eu tenho o maior apego emocional, talvez por ser o primeiro filme que eu vi do James Bond. Não esse, mas o primeiro filme que eu vi foi com o ator. E nesse filme a gente tem o Sam Mendes entregando uma direção muito completa. É um filme que traz excelentes cenas de ação. O desfecho dele é incrível, principalmente com o que ele vem construído durante todo o longa. É um filme diferente do que estavam acostumados os fãs da franquia 007, porque sempre o James Bond se via amparado pelo MI6, mesmo quando existia um distanciamento entre os dois. Mas o diretor, a produção, nessa fase do Daniel Craig, decidiu não só humanizar o personagem do James Bond, mas destruir o MI6 nesse filme, fazendo com que ele fique por conta própria, e a gente vê que ele não é um super-herói, como a gente já viu alguns dos atores que interpretaram James Bond parecer que tem super força, parecer que é um herói. Não, ele é muito humano, e isso contribuiu para esse apego que eu tive ao personagem do Daniel Craig. Além disso, entrega uma das músicas mais marcantes de toda a franquia, que inclusive ganhou o Oscar, da Adele. Skyfall é uma das minhas músicas preferidas também, e eu gosto muito mesmo deste longa. A Judi Dench está muito bem no filme, como ela esteve em todos os filmes que ela participou. O Javier Bardem é um excelente vilão, o personagem dele consegue complementar muito bem essa história, e inclusive o Ralph Fiennes também é muito bom. A gente nunca entende durante o longa qual é o posicionamento do personagem até o seu desfecho. Por isso eu coloco 007 Operação Skyfall como o segundo melhor filme da franquia James Bond, ou pelo menos é o segundo que eu mais gosto. O melhor filme de James Bond é 007 Cassino Royale. Definitivamente, para mim, Cassino Royale é o melhor filme de toda a franquia James Bond e de todos os filmes lançados até agora, que ultrapassam 20. Mas isso se dá muito pela forma que a produção olhou para o James Bond e decidiu inovar. Esse foi o primeiro filme que eu vi da franquia, então talvez eu tenha um maior apego emocional ainda com ele, mas se a gente for ver das últimas produções que vinham se tendo, principalmente com o Pierce Brosnan, a franquia estava tomando um rumo muito de super-herói, muito cartunesca, e que desse filme o Martin Campbell, que inclusive foi o responsável por inserir
o Pierce Brosnan como 007 teve o trabalho de inserir o Daniel Craig. Ele olhou para a franquia e falou: não, a gente dessa vez vai trabalhar de uma forma diferente com o personagem do James Bond. O personagem do Daniel Craig, apesar de ser para mim o melhor 007, ele é totalmente diferente do que a gente já tinha visto. Esperava inclusive isso dele, mas esperava isso de uma forma negativa, porque esperavam que o Daniel Craig não se encaixasse como 007. Mas ele se encaixa muito bem inovando o personagem. É um personagem muito mais visceral, muito mais brutal, é mais humano. Toda aquela elegância do Sean Connery e de outros atores a gente não vê no Daniel Craig, mas não de uma forma negativa. A gente vê um personagem mais humano e isso inclusive serve para a gente se afeiçoar mais ainda ao personagem James Bond. Inclusive eu creio que todos os filmes da franquia Daniel Craig foram os que mais serviram para desenvolvimento do personagem e de toda a necessidade que existe por trás do personagem James Bond e a sua história. Eles colocam um drama em toda a história, apesar, claro, de toda a ação, mas que encaixa muito bem com o ator, com o Daniel Craig. Inclusive, a gente também vê, muitas coisas, né? Mas é porque o filme é excelente. A gente também vê muito luta na mão, a gente não vê ele com muitas coisas, muitos gadgets que a gente já via nos últimos filmes. Não, ele tem sua pistola, tem sua mão, e ele vai pra luta. E isso é muito incrível. A gente vê as cicatrizes dele durante todo o filme. Não é que ele sai de uma luta sem cicatrizes, não. Ele fica com uma cicatriz, ele fica durante todo o filme com aquela cicatriz, porque mostra a vulnerabilidade do personagem e a vulnerabilidade do James Bond, que a gente não tinha visto muito nos outros atores, né? Principalmente nos mais recentes, antes do Cassino Royale, que pareciam que eles nunca sofriam perigo, e isso, como eu disse, faz a gente se preocupar ainda mais com o personagem. Esse filme, para mim, atingiu o ápice de tudo, apesar, como eu disse, de Goldfinger ter tudo, as coisas mais marcantes da franquia James Bond. Para mim, na minha opinião, aqui é onde tem tudo de melhor. A Judi Dench está no seu melhor performance como M. O Mads Mikkelsen entrega pra mim o melhor vilão de toda a história do 007 como Le Chiffre. Eu gosto muito do personagem, eu gosto muito dos trejeitos que ele aplica ali no ator, eu gosto muito da dinâmica do poker, eu gosto muito da relação dele com o personagem do James Bond, do Daniel Craig. Gosto muito daquela cena de tortura lá, não gosto da tortura, mas eu gosto muito da ambientação, gosto muito dos dois personagens em tela quando eles se complementam. E falando em complementação, eu gosto muito mesmo da Eva Green. Pra mim é a melhor Bond Girl de todos os filmes do James Bond. E ela talvez seja a que mais complementa o personagem do Bond. É a que tem talvez o maior laço, o maior desenvolvimento de relacionamento, o maior desenvolvimento afetivo. E não apenas com o desenvolvimento da relação entre eles, mas ela ajuda muito pra gente enxergar melhor ainda a humanidade por trás do personagem do James Bond. Isso tudo já não bastava, tem a melhor música de toda a franquia do James Bond. Para mim, disparado, ela consegue sintetizar tudo o que a gente já viu do James Bond, consegue sintetizar tudo o que se queria passar nessa nova fase do Daniel Craig, que é a música do Chris Cornell, You Know My Name, é a minha preferida. E pra mim é a melhor de todas as músicas feitas. Tem ótimas, tem muitas mesmas, inclusive como citei a da Adele que ganhou o Oscar, mas essa é incrível também. Próxima semana chega em cartaz o novo filme de James Bond 007, Sem Tempo para Morrer. E você não perca tempo quando abrir a venda de ingressos, garanta o seu ingresso para você não perder essa aventura que promete ser também uma das melhores do James Bond. Inclusive os filmes do Daniel Craig a gente vê um muito bom, aí tem um ruim, aí a gente vê um muito bom e tem um ruim. Então no próximo a gente espera, no caso que vai lançar, que seja excelente, seja muito bom. Eu tô com uma expectativa muito alta e irei assistir. Assim que eu assistir também vou trazer a crítica aqui para vocês. É a despedida do Daniel Craig como James Bond e eu espero que seja em alto nível. A música eu já gostei muito da Billie Eilish, é uma excelente música e eu espero que o filme esteja à altura da música e esteja à altura de tudo que foi construído com o Daniel Craig e todas as histórias que foram construídas nos últimos filmes. Você também não perca nada aqui do Cine System Plus, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo, deixe seu like, comenta aí qual o seu James Bond preferido, qual o seu filme preferido, qual a sua música preferida, comenta o que você acha que tem de melhor nessa franquia. Por hoje é isso, até o próximo vídeo e meu nome é Bond. James Bond.